Mais de 60 dias após o óleo começar a chegar à costa brasileira, a Marinha enviou nesta segunda-feira 2 navios que saem do Rio de Janeiro em direção ao nordeste do país para ajudar no combate ao vazamento. A previsão de chegada dos navios é no dia 10 de novembro. Cerca de 670 fuzileiros navais vão participar da limpeza das praias, manguezais e arrecifes. Jair Bolsonaro exonerou o presidente da Funarte, a Fundação Nacional das Artes. O pianista Miguel Proença ocupava o cargo desde fevereiro. Em setembro, Proença criticou Roberto Alvim, diretor do órgão, pelas ofensas que dirigiu à atriz Fernanda Montenegro, a quem chamou de sórdida e mentirosa em publicações nas redes sociais. O nome mais cotado para assumir a presidência da Fundação é justamente o de Roberto Alvim. A oposição articula pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. De acordo com parlamentares, o presidente cometeu crime de obstrução de justiça ao pegar gravações da secretária eletrônica do condomínio onde ele e o filho, Carlos Bolsonaro, têm casa no Rio de Janeiro. No inquérito que apura o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, Bolsonaro é citado pelo porteiro do condomínio. Ele declarou em depoimento que um dos envolvidos no crime teria sido autorizado a entrar no condomínio pelo então deputado Jair Bolsonaro no dia do crime. No sábado, Bolsonaro revelou que teve acesso às gravações antes da polícia. Nós pegamos, antes que eu fosse adulterado, ou tentasse alguém adulterar, pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica, que é guardada há mais de ano. A voz não é a minha, não é o seu Jair. Agora, o que eu desconfio? Que o porteiro leu sem assinar, uma pessoa humilde, ou induziram ele a assinar aquilo. Para nos ajudar a analisar as notícias do dia, estamos hoje com a escritora e professora Élica Takimoto. Bem-vinda, Élica, tudo bom? Olá, tudo bem? Quer dizer, tirando o Brasil, tirando as universidades, tirando a arte, tá tudo bem. Pois é, né? É isso. Apesar de tudo que está acontecendo, está tudo bem. Élica, o que você achou dessa declaração de Bolsonaro? Porque é bastante estranho. Por que ele quer ter acesso a esse material se não tem nada de não correto ali naquele material? Não? Ele falou que pegou antes da Polícia Federal para que não fosse feita nenhuma modificação naquele material. Para que ia precisar de alguma modificação se não tinha nada a provar ali, não é? Eu acho que é muito similar com o que aconteceu com esses vazamentos, né, do Moro, do Dallagnol, não quererem entregar o aparelho celular para fazer análise do que estava ali escrito, do que constava. É a mesma coisa, me parece. O ditado, quem não deve, não teme, né, se aplica a isso. Me parece, pelo tudo que a gente está vendo, que as instituições no Brasil não estão funcionando, certo? E que tem um interesse muito forte por trás disso tudo. E aí isso justifica, acho eu, Bolsonaro ter corrido para exatamente pegar uma prova de que ele poderia, inclusive, ser inocente se ele está falando isso. Certo? Por que ele pega antes? Por que essa preocupação em pegar antes? Ele não confia na própria polícia, então é complicado isso, né? Parece que existe muita coisa a ser revelada ainda nesse caso. Agora, um outro assunto que está rodando bastante nas redes é em relação a uma carta enviada pelo diretor de jornalismo da Rede Globo, o Ali Camel, aos funcionários, elogiando sobre a reportagem que foi feita, desvendando e tudo isso que aconteceu. Mas ele fala ali sobre a interferência de uma pessoa bastante próxima do governo que chegou até ele para falar sobre uma possível bomba que ia estourar. Como que você fez a leitura disso? Como você interpretou tudo isso? Olha, está muito complicado a gente acompanhar tantas notícias, porque o Brasil, desde quando começou 2019, é cada dia um bombardeio de notícias. E é uma mistura de coisas, é uma mistura de comentários surreais com notícias muito importantes. Não que os comentários surreais não sejam importantes, como, por exemplo, sei lá, tem tantos exemplos para dar, como o exemplo da ministra Damares, que falou que homem faz uma coisa, meninas fazem outras, como agora, né, que teve a penúltima live com o eleito, que o cara da pesca falou, né, que os peixes são inteligentes e que pode de óleo, que tudo bem consumir peixe cujo mar foi contaminado.
Então, isso tudo é importante, mas se mistura com notícias, por exemplo, como essa, do próprio, né, Bolsonaro. Eu me recuso a chamar esse cara de presidente, sabe? Porque eu acho que nem ele entendeu ainda o que faz um presidente da República. Você vê, a gente já está com panetone nos supermercados e parece que Jair Bolsonaro ainda não entendeu o que faz o presidente da República. São tantas coisas que ele tem feito, tantas medidas que ele tem tomado, tem deixado de tomar, que tem prejudicado o Brasil como um todo. Esse Brasil acima de todos, que diabo é isso? Né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse Brasil acima de tudo é isso, que vende tudo que é nosso, que maltrata professora, que maltrata artista, que acaba com a arte do Brasil, que acaba com as universidades, com a nossa pesquisa, com a nossa ciência, que acaba com a saúde do brasileiro. Eu nunca vi tantas pessoas sofrendo de ansiedade, depressão, por conta dessa insegurança que tem no país. Essas instituições todas a gente não confia. O próprio eleito, né, o próprio Bolsonaro, juntamente com o Moro, eles mostram que está tudo aí, é um jogo de cartas marcadas. A gente fica querendo saber como destruir isso. Destruir porque precisa ser mesmo destruído. Como fazer com que a justiça funcione nesse país. A gente não está pedindo nada além do que está nas leis, nada além do que a justiça fala, o que está na Constituição. A gente quer a justiça, a gente quer que as coisas sejam feitas, e as coisas não estão sendo feitas. E aí, qualquer notícia como essa, por exemplo, a gente fica mais uma vez queixo-caída e pensando, e agora? Para onde que a gente corre? Quem está falando a verdade? O que isso de fato significa? É muita coisa na nossa cabeça. É difícil administrar tudo isso, não é fácil não. É um xadrez, né? A gente tenta ficar entendendo a lógica de tudo isso, mas às vezes é bastante complicado fazer essa leitura. Você, professora, quero saber como viu o Enem, primeiro dia ontem, domingo que vem tem a segunda parte. Como que você viu o Enem desse ano? Olha, o Enem gerou muita expectativa porque eles ameaçaram muito, né? Porque essa galera só trabalha na agressividade, na ameaça, falando que não ia ter viés ideológico no Enem. Sinceramente, eu não sei se o fato, por exemplo, eles implicaram muito com o ano passado e colocaram, né, um tipo de dialeto da comunidade LGBT. E aí falando assim, tem que entender, tem que ser LGBT para conseguir fazer a prova do Enem. Ignorância pura deles, não era absolutamente nada disso. Poderia colocar qualquer dialeto que a questão funcionaria. Mas, enfim, vieram com esse papo, vamos acabar com o viés ideológico, que não sei o quê. E, em 10 anos, foi a primeira vez que nós não tivemos questão sobre ditadura, que eles falam que fazer questão sobre ditadura é um viés ideológico, como se isso fosse uma questão de interpretação. Isso não é uma questão de interpretação. E essa galera tem maneira de falar, ciências humanas, você pode interpretar o que você quiser. Não. Ciências humanas é exato também. A partir do momento que a gente tem foto, que a gente tem documento, isso também pode ser considerado algo com provas. Assim como, por exemplo, uma prova matemática. A gente tem isso. Então, foi a primeira vez em 10 anos que não falou sobre Vargas, para não falar também sobre leis trabalhistas, porque a gente está sendo subtraído de tudo isso, que não falou sobre ditadura, e eles estão comemorando que o Enem ficou livre desse viés ideológico. Agora, veja bem, se você não falar sobre ditadura, não é um forte, um radical viés ideológico, eu não sei o que é. A galera fala que a gente está doutrinando, fazendo doutrinação marxista nas escolas, exatamente quando a gente propaga o diálogo, né, propaga a discussão sobre as minorias, sobre as injustiças, sobre as mazelas sociais, sobre a desigualdade, a gente é acusado de fazer doutrinação marxista. Então, se a gente ficar calado, se a gente não tocar nesse assunto em sala de aula, então está tudo bem para eles. E quando a gente se silencia, não toca nesses assuntos sobre a injustiça no mundo, isso é uma forte doutrinação que a gente está fazendo. A gente está educando para ser um bando de gado, e não para ser pessoas reflexivas, críticas, pensantes, que olham alguma coisa e entendem que todas as injustiças que a gente está vendo são construídas. E se são construídas de forma cultural e social, elas podem ser também desconstruídas. Basta uma vontade política. Enfim, não teve a questão do Enem, que eles comemoraram, sobre ditadura, sobre Vargas e tudo mais. A prova em si foi uma prova longa, foi uma prova que teve algumas questões muito conteudistas, coisas assim, para o cara, quase um conteúdo enciclopédico.
mas também teve muitas questões com interpretação de texto. Eu não achei de tudo, assim, de uma forma geral, uma prova ruim. O tema da redação do Enem foi um tema muito polêmico. Eu, sinceramente, também não entendi por que polemizaram tanto e polemizaram de uma forma ruim, né? Eu acho que a parte é um tema que todo mundo poderia falar, porque ou você vai ao cinema ou você não vai, por um motivo ou por outro. Então, cada um poderia falar sobre vivência e sobre a acessibilidade aos cinemas. Teve também, muita gente não sabe, né, que acha que o tema é solto. Sempre tem no Enem, quando tem redação, uns 3 textos básicos. E tiveram textos básicos, inclusive com informações muito importantes, onde, né, quem estava fazendo a prova, o candidato, a candidata, poderia usar os textos para balizar a argumentação dele na prova. Particularmente, né, eu fiquei assustada que eu sabia que o acesso à cultura é uma coisa muito difícil. Na cidade do Rio de Janeiro, né, eu morei em Madureira por 45 anos. No subúrbio carioca, por exemplo, a gente só tem cinemas em shoppings. E quando tem shopping na cidade, né, no local, no subúrbio ali, a gente tem alguns shoppings. E mesmo nos shoppings, os filmes que passam são aqueles filmes assim, de super-herói, né, filmes assim, um desenho animado, coisas assim. Se você quiser ver um cinema, sei lá, até um filme, quer ver um filme que foi muito popular, Que Horas Ela Volta, um filme que inclusive falava sobre a realidade das empregadas domésticas, foi muito difícil eu conseguir ver no subúrbio carioca. Passou em um cinema só ali. Eu tive que ir até Botafogo para conseguir ver o filme Que Horas Ela Volta. Olha que absurdo. Isso é assim, difícil acesso. Só que menos de 7% dos municípios do Brasil tem cinema. Esse dado choca por si só, né? Você não ter cinema em menos de 7%. Aí eu fico pensando, se não tem cinema, quanto mais teatro. Sim. Se não tem teatro, quanto mais bibliotecas públicas. E isso é muito sério, porque está na Constituição que a cultura é um direito de todas as pessoas, certo? Isso é uma coisa. A outra é, desses pouquíssimos que tem funcionando, quais desses teatros, cinemas e bibliotecas têm acessibilidade às pessoas com deficiência? Aí mais Então é um quadro muito grave, né? Eu achei que foi... Ontem eu acabei lendo um pouco sobre o tema do Enem e fiquei refletindo sobre tudo isso. Então, quer dizer, quantos % de brasileiros e brasileiras que não têm acesso à cultura? E cultura e arte, a gente sabe que é uma forma diferente. Acabou minha luz aqui, acabou a bateria da luz. É uma forma diferente, é uma forma ímpar de você se expressar, porque as palavras não dão conta de tanta complexidade que é o ser humano. Então, ajuda a que a gente compreenda melhor. Então, eu acho que esses dados que o tema do Enem trouxe, né? Eu acho que me fez refletir muito sobre essa cultura, a falta de cultura em grande parte do Brasil. É triste e explica muita coisa também. Né? Um tema importante, por ter levantado esse debate já é importantíssimo. Élica, foi um prazer te ouvir. Muito obrigada pela participação aqui no Bom para Todos. Olha, todo meu. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. A gente precisa muito da mídia alternativa. Vocês estão fazendo a diferença nesse momento histórico do Brasil, nesse momento triste que a gente está vivendo. Então, preciso parabenizar. Em um tempo como esse, onde a gente é tão perseguido, eu tenho medo hoje de estar em sala de aula falando. Então, quando a gente tem uma oportunidade de fala e é recebido com tanto carinho, eu preciso agradecer essa oportunidade. Obrigada, parabéns, TVT, pelo trabalho de vocês. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.